Furar o sinal tem sido uma das infrações mais comuns no trânsito de Curitiba. E esse desrespeito com as leis de trânsito pode ser visto nas ruas do centro e dos bairros e tem deixado o trânsito cada vez mais perigoso em nossa cidade. Respeitar o sinal vermelho deveria ser uma obrigação básica de quem está no trânsito. Mas a imprudência se repete em várias ruas da cidade. Durante o dia e à noite, por pressa ou distração, motoristas ignoram a lei e avançam o sinal. Tem que ficar dirigindo com atenção, porque hoje o trânsito ultimamente está meio complicado aí. São carros, motos, ônibus do transporte coletivo. Tenho 10 anos que estou aqui no posto, aqui já vi bastante acidente aí já. E há quem tente justificar a irresponsabilidade. Você já furou o sinal? Bastante. Sério? Por quê? Na correria do trânsito mesmo, no dia a dia. Na hora de ir embora. Você acha isso certo? Não. Avançar o sinal vermelho está entre as 3 infrações mais cometidas pelos motoristas em Curitiba. De acordo com o Detran, todos os dias são multados, em média, 88 motoristas em Curitiba por avançar o sinal vermelho. Uma infração gravíssima, uma irresponsabilidade que põe em risco a segurança de todo o trânsito. Semana passada, 2 ônibus bateram nesse cruzamento. 14 pessoas ficaram feridas e um jovem de 22 anos morreu. A principal suspeita é que um dos ônibus tenha furado o sinal vermelho e provocado o acidente. Os acidentes mais graves, infelizmente, eles nos provam que as pessoas fazem isso dolosamente, né? Elas percebem que o sinal já está fechado, percebem o perigo, sabem da legislação, mas insistem em quebrar essa regra, gerando esses acidentes. Só nos primeiros 6 meses do ano, quase 19 mil pessoas foram multadas na cidade. Um comportamento que só vai mudar quando todos tiverem a mesma consciência. Eu sou responsável, eu tenho consciência. Agora a maioria não tem. Tem que cuidar da gente e dos outros, né? Então, às vezes a gente pensa só na gente, mas tem que pensar no outro também. O terceiro domingo do mês de novembro é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. A data foi estabelecida em 2005 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e é um dia para lembrar não só de quem morreu no trânsito, mas também dos parentes e amigos que perderam alguém nas ruas ou estradas. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o consultor em trânsito, Celso Mariano. Hoje começa, então, esse programa em memória das vítimas e também com orientações, não é? O que está previsto para essa programação? Bom, aqui em Curitiba nós fizemos uma força-tarefa, né? Juntando órgãos oficiais como a CETRAN, o DETRAN e entidades organizadas do terceiro setor. Tem algumas ONGs como o IPETRAN, Instituto Paz no Trânsito, que está coordenando essa agenda e que ganhou a colaboração de entidades que nem sempre a população percebe que participam ou que podem participar, como associações de moradores, consegues. Isso é importante. E eu trago, é importantíssimo e faria toda a diferença, Dulcinea, se as pessoas percebessem que tem algo a ser feito em relação à violência do trânsito que depende de nós e pode ser feito por cada um de nós. Por exemplo, eu participo de um clube de Rotary. Rotary é um clube de serviços. Sim. Tem tantos no mundo, tem Lions. O Rotary tem uma projeção internacional muito forte. Tem um programa de educação de trânsito nas escolas. A Associação Comercial do Paraná tem uma Câmara Setorial que discute trânsito, porque as empresas aos poucos estão se dando por conta que aquele acidente que envolve o veículo da empresa, que tem a logomarca da empresa... Que tem as frotas, né? Além de pegar mal para a imagem, para o negócio, poderia acontecer o inverso, já que há toda essa organização natural nas empresas. O assunto poderia ser tratado nas semanas de segurança e nós poderíamos fazer essa onda positiva de fazer as pessoas se darem por conta do papel de cada um, né, lá na fonte, dentro de casa, no local de trabalho e nas escolas. Agora, Celso, é possível traçar assim, um perfil de quem provoca um acidente de trânsito? Tem uma coisa em comum com todos os que provocam um acidente de trânsito, que é a falta de percepção de riscos. As pessoas vão para o ambiente de trânsito tão distraídas, tão sem levar em consideração que aquele é um ambiente que oferece riscos, que se expõe muito mais do que aconteceria se parasse alguns segundos antes. Então nós vemos em pessoas que excedem o limite de velocidade, que furam o sinal vermelho, que são, aí a própria reportagem mostrou, né,
Isso não é uma exclusividade brasileira, né? Isso acontece no trânsito do mundo inteiro. Essas pessoas, elas têm sim uma grande irresponsabilidade, elas estão negligenciando, mas todas elas estão distraídas. E esse fator de distração, a falta de percepção de risco, ele é uma consequência de uma falta de cidadania, de uma falta de um programa de educação e de uma falta que atinge também não só quem está causando o acidente, mas as vítimas. Quantos atropelamentos acontecem porque um dos principais fatores foi o pedestre estava distraindo, passando uma mensagem, atualizando redes sociais ou coisa parecida. Depois eu quero aprofundar um pouquinho mais isso, mas o estresse do dia a dia, às vezes a irritabilidade das pessoas, a maneira como a pessoa sai de casa ou sai do trabalho ou vai para o trabalho, isso acaba influenciando no modo dela dirigir, né? Aquela coisa mais intempestiva, isso é prejudicial. Muito. E sempre que as pessoas conseguirem incorporar no seu dia a dia esse nível mínimo de responsabilidade em relação ao trânsito, que significa para muitos subir um degrauzinho. Nós precisamos subir esse pequeno nível, e às vezes é pequenininho mesmo, faz toda a diferença. Um cuidado antes de atravessar a rua, um cuidado com o veículo, com a manutenção do veículo. Não é só lembrar de levar o documento. Será que meu veículo está em condições? Será que eu, como pai, estou escolhendo certo a autoescola para o meu filho? Porque muitas vezes é só questão econômica, se é perto de casa. Quantos pais, isso eu estou falando de trânsito, mas isso vale para a educação em geral. Quantos pais acompanham a vida estudantil, né, dos seus filhos? Tem que ver também se a escola, a autoescola onde ele vai ter essa instrução, realmente vai oferecer até as aulas de direção. Se tem um bom plano de aulas, se realmente as aulas estão sendo ministradas. E como cidadãos, cabe uma análise um pouquinho mais profunda também, volto a dizer, todos nós podemos e devemos fazer. Você lembra em quem votou na última eleição? O seu candidato tinha alguma proposta ou fez alguma coisa em relação ao trânsito? Se não, tem alguma coisa errada. Porque trânsito é um dos maiores problemas da sociedade brasileira. Os números do SINEA nos assustam porque um relatório recente da OMS mostrou que o Brasil piorou. Tem ilhas de exceção. Curitiba, por exemplo, é uma ilha de exceção. Os números aqui não estão aumentando, até estão diminuindo um pouquinho. Mas o número brasileiro é terrível. Nós passamos de 18,7 mortos para cada 100 mil habitantes lá em 2003 para números bem mais recentes, de 2013, 2014, para 23,4. Quer dizer, para cada 100 mil habitantes no Brasil, tem 23 que vão morrer no trânsito. Tem morrido e vão morrer, porque isso não se resolve de um dia para o outro. É dramático. E a gente sabe que é possível melhorar isso porque temos o exemplo da Europa. A média europeia é 9,3. Na África é 26,6. O pior do mundo é a Líbia, tem 74 mortos para cada 100 mil habitantes. Só se mata mesmo. Nós temos que mirar no Reino Unido, na Escócia, na Inglaterra, na Suécia, que tem, sabe quanto? 4. Agora, além tem essa semana, agora toda essa programação, o que mais o poder público poderia fazer, né? Intensificar as campanhas educativas? Eu acho que seria mais possível? O poder público, falando amplamente, porque cada órgão, em cada instância tem lá suas atribuições, mas poderia fazer cumprir uma regrinha que está no nosso Código de Trânsito Brasileiro já fazem 18 anos. É o artigo 76, que diz que tem que ter educação de trânsito nas escolas. Se nós estivéssemos fazendo isso de forma consistente, desde 1998, quando entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro, nós não teríamos pessoas chegando nas autoescolas interessadas só no documento. Nós não teríamos estudantes da primeira habilitação que não se interessam pela aula, pelos conteúdos. Nós não teríamos pais que não percebem a importância de haver regras. Nós não teríamos resistências com medidas como essa, por exemplo, aqui de Curitiba, da implantação da via calma. A OMS está dizendo, né? Pois não teria todo esse embate, porque as pessoas teriam um nível mínimo de percepção de que os 50 km por hora de velocidade máxima em área urbana proposto pela OMS são razoáveis. Na prática você já não consegue mais, e se baixar esse limite nós temos um efeito de aumentar a segurança, que é o que queremos, merecemos e precisamos. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelas orientações.